Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, domingo, 14 de junho de 2020, estamos reunidos para o louvor e adoração ao nosso Deus. Queremos dizer aos irmãos que realmente temos sentido saudade dos queridos irmãos aqui no templo, naqueles momentos em que participavam dos cultos com a presença dos irmãos. Mas agora, por esses motivos de circunstâncias que vêm alheio às nossas vontades, nós estamos reunidos desta forma, mas ainda não estamos deixando de cultuar ao nosso Deus, prestando um culto. Quando o Senhor Jesus disse que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E é desta forma que nós estamos reunidos nesta noite, para adorar ao nosso Deus, em espírito e em verdade, com o coração contrito. Realmente sentimos a necessidade da presença dos irmãos, mas sentimos muito mais a necessidade da presença do nosso Deus, que está conosco. E nós agradecemos a Ele por isso, porque Ele tem nos acompanhado, tem nos abençoado todos os dias. E eu quero compartilhar com os irmãos neste instante na palavra do salmista, no Salmo de número 34, do verso 1 até o verso 3, o salmista disse: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão, se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu santo nome. Iremos convidar os irmãos neste instante para estar louvando ao Senhor com o cântico do hino de número 17. Deus seja louvado. Nosso Pai, nosso querido Deus, nosso Pai Celestial, este é um momento, Senhor, em que nos alegramos, porque estamos na Tua presença santa para prestar um culto ao Senhor. Rogamos que o Senhor aceite, ó Pai, a nossa adoração. Queremos neste momento consagrar este momento de culto, em que estaremos, ó Deus, Te louvando, através de cânticos, através da leitura da Tua Palavra e através, ó Deus, das nossas orações.
e onde também seremos edificados com a mensagem que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Aceita, Senhor Deus, a nossa adoração. Queremos consagrar este culto ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Convido os amados irmãos para abrirem as suas Bíblias em Colossenses, capítulo 1, onde farei a leitura do verso 13 e o verso 14, até o verso 14. Colossenses 1, do verso 13 até o verso 14. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Esse também é um momento em que estaremos nos colocando diante do nosso Deus, em uma atitude de oração sincera, confessando os nossos pecados. E Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Oremos. E após alguns instantes de oração silenciosa, o silêncio será quebrado com o cântico do hino 336, Transformação. Oremos. Quero convidar aos irmãos da equipe musical para nos conduzir aos cânticos de louvor neste instante. Continuaremos louvando ao Senhor através dos cânticos espirituais.
esse também é um momento muito precioso para nós, em que nós seremos edificados com a palavra do Senhor, através do pastor da igreja, reverendo Alexandre, ao qual nós passamos a palavra neste instante. Que Deus o abençoe. Boa noite, queridos irmãos e irmãs da Primeira Igreja Presbiteriana de Caraguatatuba. A nossa saudação fraterna e acolhida também a todos que nos assistem, a todos que irão assistir a esse vídeo. A nossa gratidão a Deus de podermos, mesmo nesses tempos difíceis, poder cultuar ao Senhor, poder louvar o santo nome dEle e poder também ler e meditar na palavra do Senhor, que é o que faremos neste momento no Evangelho de João, no capítulo 1, os versículos de 35 a 42, que diz assim: No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém. Louvado seja Deus pela santa palavra dele, que o Santo Espírito nos ilumine na meditação desta palavra. Amém. No último domingo, a mensagem bíblica baseada no Evangelho de João também, mas no capítulo 13, que temos lá o exemplo de humildade que Jesus dá. E destacamos com aquele exemplo de humildade o grande desafio, o grande convite que Jesus faz aos seus discípulos ali na ceia e a todos aqueles que viriam a segui-lo, a amar e servir. O grande e sublime convite que Jesus faz a todos aqueles que são chamados a segui-los é amar e servir. Amar até as últimas consequências, servir com tarefas e com amor que muitas vezes as nossas concepções humanas entendem que não são aquilo que devemos fazer, mas Deus nos convida, nos convoca a amar e servir ao próximo. Essa é a verdadeira prática da fé cristã, de buscar e de servir ao próximo e assim amando, adorando ao nosso Deus. Hoje nós vamos então continuar a olhar esse convite que Jesus faz àqueles que vão o seguir e olhando para os primeiros chamados dos primeiros discípulos aqui registrado no Evangelho de João. E nos versículos 35 e 36 nós temos o contexto onde tudo ocorre. O contexto é as margens do Rio Jordão,
onde nós temos João que pregava e batizava. João que batizava e por isso veio a ser conhecido João Batista, ele pregava com muita veemência a que as pessoas se arrependessem e buscassem a purificação. E aqui no versículo 36, curiosamente, diz João Batista calmamente a respeito de Jesus: eis o Cordeiro de Deus. Ele sim realizará a purificação eficaz. Ele já havia declarado no versículo 29 do capítulo 1 mesmo, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, Jesus é aquele que faz a verdadeira purificação. As multidões, João Batista pregava com veemência e gritava para que buscassem a purificação. E agora aqui, diante de 2 dos seus discípulos, ele diz calmamente: eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Daí então nós entendemos um pouco o versículo 37, que diz que os 2 discípulos deixaram de seguir a João e começaram a seguir a Jesus. Esses 2, a partir da afirmação de João, eles começam a seguir a Jesus, que no versículo 38, ao perceber que os 2 estavam seguindo Jesus, então pergunta: que buscais? Curiosamente, Jesus não pergunta a quem buscais, porque já havia sido anunciado, já havia sido declarado por João que Jesus era o Cordeiro de Deus. E no final, Jesus será identificado como o Messias. Mas aqui na resposta desses 2, nós temos um outro título. Eles dizem no versículo 38, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Onde moras? Então aqui eles apresentam qual era o real interesse deles. Ao serem perguntados por Jesus o que eles buscavam, a resposta aponta para um interesse de receber ensino, receber o ensino daquele mestre que um outro mestre havia testificado ser o Cordeiro de Deus. Essa resposta, então, aponta para uma submissão, a receber um ensino que Jesus poderia oferecer. Buscar a Jesus não por aquilo que eles queriam, mas sim por aquilo que Jesus podia receber, oferecer. E há uma diferença aí. Muitas pessoas buscam a Jesus com um interesse já formado, com um interesse já pré-organizado em sua mente, e geralmente, infelizmente, esses interesses são relacionados a questões terrenas. Aqui nós temos uma dinâmica diferente, uma construção diferente. Aqui Jesus é apresentado como alguém que está no controle e que ele irá oferecer o ensino. Não é aquele que o busca que está no controle, mas sim Jesus mesmo é que oferece. Versículo 39 diz que Jesus os convida: vinde e vede. E após receber esse convite, eles permanecem com Jesus. Nós não temos os detalhes aqui de como foi aquele dia que aqueles 2 permaneceram com Jesus.
mas nós temos sim o resultado. E o resultado foi que, ao estar com Jesus, a experiência foi tal que conduziu imediatamente a convidar outros para estar com Jesus. A buscar aqueles a quem ama, a receber de Jesus o maior bem que eles estavam recebendo. Então aqui nós temos o plano bíblico daqueles que convivem com Jesus. Eles estão com Jesus e a experiência é tal que são conduzidos a imediatamente convidar outros para também estar com Jesus e receber o que Jesus tem para oferecer. E o que Jesus tem para oferecer são além de bênçãos dessa existência, vai para a eternidade. No versículo 40, nós temos a identificação de um daqueles dois. Seu nome, André. E aí o versículo 41 já apresenta que André, ele encontra seu irmão. E então aqui nós temos o que ainda acontece nos dias de hoje. Chamamos para estar com Jesus aqueles a quem amamos, os familiares. Queremos que aqueles a quem amamos recebam a Jesus o maior bem que nós temos recebido. E essa pode ser um momento, uma pergunta, um momento de reflexão. É esse o processo bíblico que está acontecendo? Nós relacionamos-nos com Jesus e convidamos aqueles a quem amamos para se relacionar também com Jesus. Dando continuidade, no versículo 42, aí nós temos então, após certamente argumentar, e aqui o texto aponta para isso, que no versículo 41 André acha seu irmão e diz: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André leva o seu irmão a Jesus, que ao ver Simão, Jesus olha, faz a menção de quem ele é filho, também aprofundando na identidade, e aí Jesus então impacta a vida de Simão, dizendo: Simão, tu és filho de João e serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, rocha. Jesus então muda a identidade de Pedro. E no Evangelho de João, Evangelho de Lucas, no capítulo 5, Jesus, ali nós temos registrado que Jesus expande essa transformação na vida de Simão, não somente do seu nome, mas também da sua função. Jesus diz a Pedro que ele deixará de ser pescador de peixe para ser pescador de homens. Nós temos aqui então esse relato dos primeiros chamados, dos primeiros discípulos: André, Pedro e provavelmente esse outro é João. Os primeiros que se relacionam com Jesus. Eles são impactados de tal forma que chamam outros. E esses outros são aqueles que eles amam, o próprio irmão de André. Então nós temos aqui, para concluir, algumas aplicações para refletirmos em nosso viver. Primeiro, como você identifica Jesus e como você está se relacionando? A identidade de Jesus é apresentada por João Batista como Cordeiro
de Deus, é identificada por os dois que dizem Rabi, o mestre, e depois é apresentada por André como o Messias, o Cristo. E aqui nós temos então um questionamento. Como nos relacionamos com Jesus? É a partir de um conhecimento da real identidade de Jesus? Evidentemente que não podemos conhecer a totalidade do Senhor, porque Ele é o próprio Deus. Mas a palavra nos revela, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o Messias, Ele é o Mestre a quem podemos e devemos receber todos os ensinos. E os ensinos de Jesus vão para além daquilo que imaginamos. Nos confronta, também nos conforta, nos fortalece e nos coloca no caminho do amor e do serviço. E é Jesus que está no comando. Não, nessa relação de seguir a Jesus, não é o discípulo que exige, que dá as coordenadas desse relacionamento. Biblicamente é Jesus que oferece. E Jesus oferece de forma amorosa, não oferece exigindo senão outra coisa, amor, serviço, amar ao próximo. O segundo desafio que nós temos aqui é que após se relacionar com Jesus, André já não o tem apenas como um mestre, e sim como Messias. E vai até o seu irmão e o leva até Jesus. Insiste e o convence pela experiência própria de que em Jesus ele obterá o Messias prometido no Antigo Testamento. A esperança tão anunciada estava ali presente entre eles. Então era importante que Simão fosse até Jesus, que Simão convivesse e experimentasse daquele que foi anunciado como Cordeiro de Deus, daquele que André teve a real convicção de que é o Messias, o Salvador, para a vida dele e também é para a vida do seu irmão. Mais um ponto de reflexão, aliás, já abordamos. Como está sendo o nosso convívio com Jesus? Qual o resultado que está acontecendo? O resultado do nosso relacionamento com Jesus está sendo por frustrações, e muitas vezes nos frustramos, mas é exatamente com as nossas expectativas. E Jesus, com amor, nos redireciona a um caminho de perceber que Ele está presente até mesmo nas frustrações, que Ele está presente até mesmo nas nossas dores, nas nossas angústias, nesses sofrimentos que nos abatem em particular e também nos abatem de forma coletiva. Jesus está presente, Ele continua oferecendo amor e faz isso através daqueles que o seguem. Jesus ainda continua sendo a fonte real de esperança e faz isso através daqueles que o seguem, que o anunciam como o Salvador, como o Messias. E para encerrar, o terceiro e último desafio é que Jesus, ele muda a trajetória de João Batista. João Batista, a partir desse momento, ele cessa a sua pregação. Aqui é bem ilustrado seus discípulos seguindo a Jesus. Ele cumpre o propósito pelo qual ele veio. Então Jesus muda a trajetória de João Batista. Jesus também muda a trajetória daqueles dois que estavam seguindo João Batista, que buscavam ainda um caminho que não estava sendo saciado ainda. Agora eles já estão plenos e convictos de que acharam o Messias. Jesus
muda também a vida de Pedro, bem destacado, muda a vida de Simão com o nome e também vai mudar como até a sua função social. Jesus transforma, Jesus continua transformando. Se você já teve um encontro com Jesus, ore para que Jesus continue a manter a chama acesa de convivência com Ele. E se você ainda não teve um encontro ainda com Jesus, ore agora comigo, porque Ele pode transformar o seu viver. Ele continua transformando a vida de homens e mulheres que são chamados a conviver com Ele, a manter a esperança, a oferecer ensinos maravilhosos pela Santa Palavra e assim ser luz neste mundo em trevas. Vamos orar agradecendo ao Senhor e pedindo a bênção dEle sobre o nosso viver, sobre o nosso lar, sobre o nosso país e sobre todo esse mundo. Oremos ao Senhor. Santo e soberano Deus, nós rendemos-te graças e louvores pela vida, rendemos-te graças e louvores pelo dom de Cristo Jesus, o Salvador, que nos permite cultuar a Ti, conhecer a Tua bondade, manter acesa a chama da esperança e através do relacionamento de vida íntimo, o Senhor convidou aqueles dois para ir e conviver com o Senhor e o Senhor continua ainda a nos convidar para viver com o Senhor e esse viver com o Senhor nos conduz a chamar outros a viver com o Senhor. Nos conduz a transformações, nos conduz a uma nova identidade, a um novo viver. E nós te pedimos isso, Senhor, em meio a tantas aflições, em meio às nossas inquietações particulares. Nós te agradecemos porque o Senhor ainda nos convida a uma convivência, a uma vida diferente, a um novo viver. Nós te pedimos, Senhor, que Tu continues a manter essa chama acesa e através de nós, com essa convicção de quem Tu és, a chamar tantas e tantas outras pessoas, a começar dos nossos familiares. E temos muitos que ainda não se entregaram ao Senhor. Nós te pedimos, Senhor, com o Teu Santo Espírito, visite cada um a entender a mensagem e que sejamos nós também esses mensageiros da Tua Palavra. Nós te pedimos assim. Te pedimos pelo nosso país, te pedimos por toda essa situação que ainda nos assola, te pedimos pelo Teu povo, por cada lar, pedimos a Tua bênção e já em fé te agradecemos, no precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Faz a terra se alegrar,
Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu, o agito do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu E agora, queridos irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai Celestial, a comunhão, o conforto, a sabedoria e o guiar do Santo Espírito, seja sobre cada um de nós, sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus assim nos abençoe. Irmãos e irmãs, nós temos ainda alguns avisos para transmitir. Avisos com relação a obras sociais. A nossa diaconia, ela continua com a arrecadação de alimentos e nós temos intensificado essas campanhas.
inclusive expandindo para a arrecadação de roupas, tanto masculina como feminina, roupas infantis, calçados. Então nós já temos divulgado essas campanhas. Os irmãos estejam orando, contribuindo. Se você conhece porventura alguma família que está necessitando, se você é membro da igreja, está necessitando com essas necessidades ou de outras ordens, não deixe de nos procurar. A diaconia está à disposição e nesse momento é importante que estejamos unidos para colaborar uns com os outros. Também nós comunicamos que os trabalhos da parte da frente da nossa igreja continua. Muitos irmãos já passaram na frente da igreja e já viram lá os andames, os trabalhos estão sendo feitos e tão breve nós teremos a conclusão da fachada da nossa igreja. Graças a Deus por isso. E aí então a nossa necessidade de manter o nosso compromisso financeiro por esse trabalho e pelos outros trabalhos que a nossa igreja mantém, ofertas missionárias, pelos trabalhos que nós realizamos aqui. Então, irmãos, sabemos dessa importância até pela nosso compromisso com Deus, a nossa adoração a Deus. Também nós temos um comunicado com muita alegria, já foi transmitido na Escola Bíblica Dominical, e à noite também, com muita alegria, nós estamos apresentando a Catarina, filha dos nossos irmãos Diácono Leandro e a nossa irmã Simone. Então, olha só, já vem nessa nova geração sendo apresentada de forma virtual. Então, em breve ela será apresentada pessoalmente para a igreja e poderemos nos alegrar com os irmãos. Que Deus abençoe muito essa família, juntamente com a Cecília, que os nossos irmãos tenham condições de cuidar dessas crianças. Que Deus abençoe a todas as famílias, onde há crianças, jovens, adultos, idosos. Aqui continuemos a nossa caminhada de fé cristã, no conforto dos nossos lares, no trabalho dedicado e na unidade em Cristo. Deus abençoe, irmãos, uma excelente semana a todos. Falando em trabalhos, eu já ia me esquecendo aqui dos trabalhos semanais. Nós retomamos os encontros nos lares através da plataforma digital Zoom. Já vários irmãos já participaram nessa última semana. Seria na casa dos nossos irmãos Valdecir e Sheila. E vários irmãos entraram e na próxima semana nós teremos novamente esse encontro. É necessário baixar esse aplicativo Zoom no celular ou no computador e aí nós colocamos no grupo o link da reunião. É um tempo muito, muito gostoso de comunhão, de partilhar, de oração, um tempo que todos nós somos edificados. E dá para participar até de longe. Nós tivemos participação lá do Rio de Janeiro, lá de Cordeirópolis, um tempo muito agradável de comunhão. Participe e assim vamos continuando a nossa comunhão, a nossa unidade em Cristo. Agora sim, Deus abençoe a todos, uma excelente semana na bênção e na graça do nosso bom Deus. Amém.